Esse aqui é o vídeo 2 a respeito de reprovação em exame psicológico de concurso público. No vídeo 1, nós analisamos os requisitos indispensáveis para a validade de uma avaliação psicológica. Então, neste vídeo, nós vamos discutir um pouco mais profundamente aquilo que abordamos na aula passada. Então, se você ainda não assistiu o vídeo 1, não precisa voltar lá e assistir, mas eu recomendo que faça isso. O vídeo vai estar em algum lugar aqui na tela para você clicar e assistir ele. Mas, por hora, eu advirto você que a reprovação em exame psicológico, ela precisa, você pode ver aqui na tela, de 3 requisitos de validade. Então veja, isso nós abordamos com profundidade na primeira aula. Eu preciso ter previsão em lei formal, critérios objetivos e direito a recurso administrativo. Isso eu abordei com bastante profundidade, trazendo exemplos concretos de casos e decisões de tribunais no primeiro vídeo. Agora, feita essa introdução, nessa aula nós pretendemos discutir uma certeza científica que aparentemente não existe. Então imagina aqui comigo. Tem previsão em lei. Tem previsão em lei. O edital trouxe critério objetivo e foi assegurado meu direito a recurso. E ainda assim eu reprovei. Tudo bem, acontece. E acontece muito. O ponto é, há justiça nessa reprovação? Há uma certeza científica nessa reprovação? Se você bem recorda o que nós vimos na primeira aula, e aqui parafraseando, quando o indivíduo ele é avaliado num exame psicológico, eu não estou aferindo saúde mental. Então eu não quero saber se ele tem problemas psiquiátricos, porque o exame psicológico não pega isso. O exame psicológico, muitas vezes, ele submete o indivíduo a um comparativo. Este é o perfil desejado, este é o candidato. Os dois não se encaixam, então eu reprovo sumariamente aquele indivíduo. Aqui na tela eu trouxe alguns doutrinadores na área da psicologia e você vai ver que eles fazem críticas à avaliação psicológica. Então, aqui nós temos que é a Feiga, ela nos diz que não parece ser possível estabelecer uma concordância na comunidade acadêmica sobre métodos e técnicas utilizadas. Então, imagina que dentro da própria área da psicologia, há debate sobre os métodos e técnicas utilizados e que eles não conseguem estabelecer uma certeza ou uma objetividade entre eles sobre o que é mais fácil, sobre o que é melhor, sobre o que é correto e o que não é. Depois nós temos aqui a Maria Silva, que trata de uma questão muito importante, que é a tal da maquiagem científica. Como assim, Renan? O juiz que vai analisar o seu caso, ele não sabe nada de psicologia e também não tem interesse de saber. E aí ele vai verificar que o edital disse o seguinte: se você reprovar em 15 de 20 características, está eliminado do concurso. Então essa maquiagem científica, eu peguei coisas que o juiz não entende e transformei em números. Aí o juiz parece que entende agora, porque ele diz, olha, o edital é bem objetivo. Tu tinha que fazer pelo menos 15 de 20 características. Tu fez 14, 13, 12. Então está reprovado. Então quer dizer, transformando em números matemáticos, o juiz passa a entender de psicologia. Isso é uma maquiagem científica. Ele não entende porcaria nenhuma, mas ele se acha suficientemente capaz para verificar que você não atingiu o critério exigido no edital. Por que eu digo isso? Porque eu não atingi 15 de 20. Aí você vai lá e discute. Não, mas acontece que é o seguinte, essa avaliação está errada. Eu não sou o que está reproduzido nessa avaliação. Aqui, por exemplo, diz que eu não tenho atenção concentrada. Eu gabaritei a prova, eu tirei 10. Então, quer dizer, como que uma pessoa que no exame psicológico aponta que não tem atenção concentrada, como que eu consegui me concentrar para estudar? Como que eu consegui me concentrar para fazer a prova e ficar em primeiro lugar gabaritando tirando 10? Então, aquele exame psicológico realmente não reproduziu o que você é em atenção concentrada. Você pode ter não entendido os comandos que a psicóloga deu para fazer o teste. Você pode ter tido algum tipo de dificuldade, uma interpretação equivocada, que levou ao teste a te reprovar por falta de atenção concentrada. E o juiz vai discutir isso contigo? Não. Primeiro, você já sabe pela linha dos vídeos que fazemos aqui, sempre com duras críticas ao Poder Judiciário.
Primeiro que o Poder Judiciário é basicamente um homologador de decisões da administração. O juiz vai se concentrar na maquiagem científica. Não, o edital falou de 15, você não alcançou 15, tchau pra ti. Não, mas eu quero discutir a validade disso aqui. E aí o juiz não tem competência para discutir isso. E aí tudo leva a crer que ele vai julgar improcedente. Depois nós temos aqui o que nos diz a Karen Coutinho. E esses três que eu estou citando não são os únicos, mas apenas para citar profissionais da própria área de psicologia que discutem a validade e a certeza científica dos resultados obtidos numa avaliação psicológica. A Karen Coutinho fala de respostas socialmente desejáveis. Eu não sei se você já teve oportunidade, mas eu tive. Quando fui preencher, por exemplo, para o visto americano, a gente faz lá o pedido do visto americano e faz o preenchimento de um formulário. Neste formulário parece incrível, mas lá consta as seguintes perguntas. Você tem ou teve algum envolvimento com terroristas? Você já tem ou teve vontade de cometer um crime? E aí eu questiono para você, quem é o idiota, e eu vou falar idiota, quem é o idiota que vai responder sim? Porque se respondeu sim é idiota, me desculpe, mas é. Quem é que vai responder sim? Então você vai pegar um exame psicológico, que aqui eu estou usando só um exemplo pessoal que eu vivenciei. O exame psicológico vai colocar assim: ah, você tem vontade de bater nas pessoas? Você gostaria de chutar um cachorro? Gente, pelo amor de Deus, quem é que vai responder positivamente? Ou você se sente frustrado quando uma coisa não acontece do jeito que você quer? Eu questiono, como é um exame que eu vou colocar as respostas, eu posso ou não posso dar uma resposta socialmente desejável? Então esse exame é confiável? Aí tem um outro detalhe. O indivíduo com medo de reprovar, ele estuda e treina para o teste. E aí ele coloca respostas não que ele daria, mas que ele entende que precisa dar. O que é uma resposta socialmente desejável. Olha, eu queria responder isso, mas eu vou responder aquilo que eu estou com medo de reprovar. Então, qual é a cientificidade que atesta o resultado de uma avaliação psicológica? Aqui eu trouxe críticas dos próprios profissionais da área de psicologia. Eu debati um pouco mais a respeito da maquiagem científica, porque realmente me parece que este é o grande problema. Quando nós transformamos uma avaliação que fala sobre personalidade, sobre características pessoais em números matemáticos, fica muito fácil para um magistrado que não tem o mínimo interesse em entender a verdade real, que ele se abstenha à análise dos números concretos, em detrimento da justiça material. Porque se eu tenho atenção concentrada, eu tenho atenção concentrada. Ah, Renan, mas é que talvez o juiz entenda que no momento da avaliação psicológica, naquele momento, ali eu não tive avaliação concentrada. Por isso eu reprovei. Bom, mas aí você tem que concordar comigo que não serve para merda nenhuma então o teste psicológico. Porque se ele avalia o momento em que eu estava sob o teste, qual é o proveito disso? Então o indivíduo que passou naquele momento, no momento seguinte, com uma arma na mão, pode não ter atenção e colocar a sociedade em risco. Porque se o teste psicológico avalia unicamente o momento, não serve para nada, porque eu vou trabalhar a vida inteira naquele cargo, até me aposentar ou morrer antes. Então, qual é o objetivo de fazer um teste que só avalia o momento? Não me parece que seja correto. E nem que haja alguma ciência por trás disso. E aqui fazendo um parêntese, porque provavelmente algum psicólogo vai ver esse vídeo, ou algum candidato faladorzinho vai enviar para alguém da área de psicologia, eu não estou dizendo que o exame psicológico seja inútil. Não é isso que eu disse. O que eu estou fazendo, e sim com muita propriedade, é questionando a avaliação realizada em concursos públicos. Por que que eu digo isso? Porque em concurso público, o sujeito é submetido a um teste.
padronizado para todo mundo, com uma correção informatizada pelo SATEPS ou por um outro sistema. E aí sai o resultado. Não atingiu 15 de 20, está reprovado e tchau. Isso não é uma avaliação psicológica. Isso é uma testagem. Isso é um teste. Porque a avaliação psicológica, ela pressupõe que o psicólogo conheça quem está avaliando. Por que o Renan é assim? Ele tem problemas mentais? Não. O contexto em que ele vive, todo mundo é assim. Então ele reproduz o comportamento social. Ah, então tem uma diferença na hora que eu estou avaliando o Renan. Eu sei o contexto em que ele vive. Eu sei por que ele reproduz tais e tais comportamentos. Isso é possível através de um acompanhamento e de uma avaliação séria, que não é realizada no contexto de um concurso público. O concurso te aplica um teste, o resultado sai com números matemáticos, tu está aprovado ou reprovado. Não faz uma entrevista individual, e se faz, ela não tem peso nenhum. Eu não verifico as características daquele indivíduo, eu não tento entender o resultado. Eu faço um pré-julgamento. E você vai verificar isso na aula com exemplos concretos que eu trago. Pessoal, seguindo, vamos começar a demonstrar que a avaliação psicológica é uma etapa inútil. Olha o que eu estou dizendo, olha a seriedade. A avaliação psicológica é uma etapa inútil nos moldes em que ela é realizada. Como eu disse, não estou falando da ciência psicológica, quando alguém procura um profissional, faz um acompanhamento, tem entrevista, tem vários testes, não estou falando disso. Estou falando dentro do contexto de um concurso público. Aqui na tela, eu trouxe para vocês o caso aqui da Polícia de Pernambuco, a Polícia do Ceará, da Polícia de Santa Catarina. Então veja, Polícia Militar é a mesma coisa no Brasil inteiro. Não muda nada. É a mesma função. Assim como a água é água em um estado e água em todo o universo. Todo mundo. Não vai mudar. Pode mudar o nome, mas ela continua sendo água. Aqui nós temos que para a Polícia Militar de Santa Catarina, o indivíduo vai ser examinado em 22 características de personalidade. Se ele reprovar em uma só, já era, acabou para esse cara. Ele é inadequado para ser um policial militar em Santa Catarina. Então ele tem que fazer 22 de 22. Na Polícia Militar de Pernambuco, o indivíduo é submetido a 13 características. Então, pensa aqui comigo. Eu estou falando que em Santa Catarina eu vou examinar 22 características e o indivíduo não pode reprovar em nenhuma. Lá em Pernambuco, eu vou avaliar apenas 13. E destas 13, o cara pode reprovar em duas. Então, ó, de 13, se tu tiver aprovado em 11, tu pode ser policial militar em Pernambuco. Tá, mas então, se eu preciso de 11 características em Pernambuco para ser um policial militar, por que eu preciso do dobro em Santa Catarina? Para fazer a mesma coisa. Então, imagina que você passou no concurso público, virou policial militar em Pernambuco. Não, eu quero ir para Santa Catarina. Aí faz o concurso público, já sendo policial militar. E aí você reprova. E aí diz lá, na sua avaliação psicológica, que você não atingiu 22 de 22 características. E que, portanto, você não tem o perfil adequado ao cargo. Que estranho, mas você já é policial militar em Pernambuco há 5 anos. Não tem nenhum problema na corporação. Não levou nenhum PAD. Não tem nenhum BO registrado por abuso de autoridade ou por abuso ali por violência. Você olha na ficha funcional, tem elogios. Salvou uma criança que estava sendo afogada, ajudou a prender uma grande quantidade de drogas. Então eu olho o histórico desse indivíduo e eu digo, não, ele tem um perfil adequado. É um cabra macho. Mas para Santa Catarina ele não serve. Porque eu presumo que tu não tem o perfil adequado ao cargo. Olha que loucura. E piora. Na Polícia Militar do Ceará, o indivíduo tem 2 chances. Então ele faz o teste, reprova. Aí ele tem a possibilidade de fazer um novo teste de aptidão. E se ele aprovar nesse segundo, aí ele vira policial. Tá, peraí. Agora eu me confundi. A avaliação psicológica defende a administração e o próprio Poder Judiciário, que aqui não tem nada de imparcial, ele é parcial descaradamente, defende que a avaliação psicológica pega aquele momento
e que naquele momento o indivíduo não atendeu o perfil do cargo. Tudo bem, então se o indivíduo reprovou na primeira e aprovou na segunda, por que prevalece o resultado da segunda em detrimento da primeira? Porque o legislador quis. Aí ele deu 2 chances. Poderia dar 3, 4, 5, ou poderia fazer como nos demais estados, uma só. Então você já começou a ver aqui que nós não temos critério objetivo nenhum. Nós temos exatamente o que discutimos antes, que é uma maquiagem científica. Eu pego uma questão que não é certeza científica, que é a avaliação do perfil de um indivíduo, e coloco números matemáticos para evitar esse tipo de debate. Então o que nós estamos debatendo aqui, você não vai encontrar isso em nenhum lugar do YouTube, eu nunca encontrei, não com a propriedade e o conhecimento de quem trabalha na área. Não existe uma avaliação psicológica séria em concursos públicos. E de novo abro aspas. Estou falando das avaliações feitas em concursos públicos. Pessoal, estou aqui com um slide e nós temos aqui que discutir o seguinte. Pensa comigo, eu sou um policial penal ou policial militar, pouco importa, temporário. E aí eu estou aprovado no exame psicológico, estou trabalhando há 4, 5, 6 anos neste concurso. Aí eu resolvo me tornar efetivo. Faço um exame psicológico e reprovo. Só que o meu contrato está vigente. E eu vou continuar, depois daquela reprovação, trabalhando mais um tempo. Aí eu coloquei aqui para vocês. Então, eu tenho um perfil inadequado, mas eu já trabalho ali há anos. Aí a verdade real é desconsiderada. Você vai discutir no Poder Judiciário, o juiz vai dizer, não, reprovou, critério objetivo estava no edital, atendeu aos critérios do STF, previsão em lei, o critério era objetivo, aplicou para todo mundo e tu teve o recurso. Tchau para ti, tá reprovado. Não vamos discutir mais nada. É justo isso aí? É para isso que se paga uma fortuna para o magistrado? É para isso que ele ganha tantas verbas de gabinete? Auxílio paletó? Auxílio creche para os filhos? É para isso que nós enriquecemos esses indivíduos? Para eles olharem aquilo que o chat GPT poderia fazer? Não, tem previsão em lei. O critério estava no edital, teve recurso, então, improcedente. Não, magistrado, mas espera aí. Eu já sou policial há 8 anos. Como que eu não tenho o perfil adequado para fazer o que eu já faço? E a coisa piora. Eu trouxe aqui para vocês caso concreto do concurso recente da Polícia Penal de Santa Catarina. Eu tenho alguns casos desses na minha mão. Veja, esse aqui é um caso que me chamou a atenção. Então, o indivíduo já era policial penal, agente penitenciário, desde 2014. Nós estamos falando de 12 anos de atuação na área. E agora, por último, ele é policial penal temporário em Santa Catarina. Eu já fiz um vídeo, e aqui vai ficar o link em algum lugar, falando que é inconstitucional policial penal temporário. Mas, nesse caso aqui, foi anterior à emenda constitucional. Dá uma analisada no vídeo, se esse assunto te interessa. Voltando para o nosso caso. Então, esse caso concreto, o indivíduo é policial penal desde 2014, há 12 anos. E agora, por último, ele estava cumprindo o 8º ano, 2025 é o 8º ano dele, como policial penal temporário no estado de Santa Catarina. E aí ele fez o concurso de 2019, apenas agora em 2024 é que ele foi chamado. Foi submetido a um exame psicológico e reprovou. Para fazer o mesmo que ele já faz hoje. Então, nos últimos 7 anos ele trabalhou em penitenciária, juntou declaração do diretor da penitenciária, do setor de segurança da penitenciária, da psicóloga da penitenciária, juntou a ficha funcional, demonstrou que ele está há 12 anos no sistema penitenciário. Mas ele reprovou na avaliação para efetivo. Aí eu questiono para você, essa reprovação dele no exame psicológico para efetivo, no mesmo cargo que ele já ocupa, qual é a loucura envolvida aqui? Por que o judiciário não consegue botar isso numa balança e dizer, meu Deus, essa avaliação psicológica está errada, não é possível? Você que não tem formação psicológica, você que não tem formação jurídica, responde para mim.
Se tu tá trabalhando há 12 anos no mesmo cargo e alguém diz que tu é inadequado para aquele cargo, desconsiderando todo o teu histórico funcional, essa pessoa bate bem na cabeça? Qual é a prova que ela tem de que tu não tem o perfil adequado para o cargo? Ela não tem prova nenhuma. O que ela tem é má vontade. Discorda? Comenta aqui embaixo. Aconteceu contigo algo parecido? Comenta aqui embaixo também. Já nos remetendo aqui à parte final desta aula, eu trouxe aqui para vocês a questão que eu estou tratando genericamente aqui do slide anterior, como se fosse o João. Então, imagina que ele foi reprovado lá na PM do Ceará, que eu falei que tem possibilidade de 2 testes. Ele reprovou no primeiro e aprovou no segundo. Qual é a lógica disso? Eu sou obrigado a acreditar nisso? Então, por que deu 2 oportunidades? Se esse exame tem certeza científica e ele atesta que o indivíduo é inadequado, ele é inadequado e deu. É como se eu fizesse um exame sanguíneo e dissesse, ó, o teu tipo de sangue é A, o teu tipo de sangue é AB. Quantas vezes eu preciso fazer o teste? Não, eu vou fazer de novo, Renan, porque agora vai dar O positivo. Estão de brincadeira comigo, né? Objetividade é isso. Faço o exame de sangue, tenho a certeza científica do meu tipo de sangue. Se eu cada vez que fizer aquele exame o resultado for diferente, então isso não precisa nem ser aplicado num concurso público. Porque não tem proveito nenhum. Na verdade, é utilizado apenas por uma reserva de mercado para arrumar trabalho para os psicólogos e para gerar demanda judicial, eliminando candidatos. Qual é a lógica, gente? Nós precisamos discutir esse ponto. Continuando, eu trago isso muito bem delimitado no meu livro. Aqui no slide a gente não vai ter tempo, mas eu trago isso muito bem delimitado no meu livro. Quando a gente faz uma avaliação de qualquer indivíduo num concurso público, eu tenho que discutir se é uma habilitação técnica ou se é um requisito de capacidade. Habilitação técnica é titulação. O indivíduo tem carteira de motorista, o indivíduo tem ensino superior. Isso é habilitação técnica. Ele tem registro na ordem dos advogados, registro junto ao CRM. Não é porque ele não tem habilitação técnica que ele é incapaz. Alguém que não tem habilitação, por exemplo, de advogado, pode ser um bom advogado. Ele só não está habilitado pela lei a exercer a profissão, mas ele pode ser um bom advogado. Agora, capacidade é diferente. Eu não posso discutir que uma pessoa numa cadeira de rodas, que ela tenha a capacidade de perseguir um bandido. Então, muito provavelmente, você vai ter que concordar aqui comigo nesse ponto, uma pessoa numa cadeira de rodas não tem capacidade de ser um policial militar. Porque a função de um policial militar exige que ele traga segurança à sociedade, mas ele não consegue nem defender ele próprio. Então ele não tem capacidade. Isso também é um requisito objetivo. Eu consigo verificar que ele não tem essa capacidade e tenho como provar isso. Agora, na avaliação psicológica, não é uma habilitação técnica. Então é um requisito de capacidade? Também não é. Então é inútil. Porque se o indivíduo que já é policial num lugar e reprova quando faz o concurso público para o mesmo lugar para se tornar efetivo, mas ele continua trabalhando como temporário, então capacidade não é. E também não é habilitação técnica. Por isso que eu digo que é inútil esse tipo de teste. Pelo menos da forma como ele vem sendo feito. Na doutrina, e aqui já partindo já bem para o nosso final, eu trouxe o posicionamento de alguns doutrinadores. A professora Irene Noara trabalha na sua obra de Direito Administrativo, falando que o problema do exame psicológico é que talvez este perfil buscado pela administração, ele não represente o melhor para o serviço público, mas ele represente a inclinação de quem faz essa seleção, de quem cria esses perfis, por orientações outras, como políticas. Então essas inclinações, não do avaliador, porque o avaliador vai avaliar o que está no edital, mas de quem formula esses critérios, ela não parece estar alinhada ao interesse público. O professor Fábio Lins, ele trabalha a ideia de um conceito de discricionariedade, mas em cima de uma discriminação velada. Então, o professor Fábio ele diz que a avaliação de alguns indivíduos, por mais que não seja o interesse da administração, ela pode ser feita de forma discriminatória. Eu vou dar um exemplo. Pensa comigo que você mora nas favelas do Rio de Janeiro. O contexto de violência a que você está exposto
é muito maior o de quem mora no município no interior de Santa Catarina. Nós temos estados com maior índice de violência e com menor índice de violência. Posso citar, por exemplo, uma cidade muito pequena em Santa Catarina, Ermo. Ninguém nem ouve falar dessa cidade. Nem o bandido não entra lá de tão pequena que não é. Então, uma pessoa que nasce no meio da agricultura, que não tem problema nenhum com ninguém, que está em contato com a natureza, que nunca viu um crime bárbaro, nunca testemunhou nada, esse indivíduo, tudo leva a crer que para ele, qualquer jogada de pedra na vidraça é um ato de violência absurdo. Então, se você jogar uma pedra na vidraça dele, talvez ele vai entender aquilo como algo muito violento. Agora, se você acorda para trabalhar e o fuzil está disparando e o tiro está comendo solto na favela, com o passar do tempo, mesmo que você não queira, você se adapta a essa circunstância. E isso altera o seu perfil comportamental. Então, diante do perigo, você vai se expor mais do que o indivíduo que mora no ermo. Porque você, não, preciso trabalhar, tiro tem todo dia. E vou trabalhar. Então, quando eu faço uma avaliação psicológica diferenciada para cada estado, na verdade eu já estou impedindo a competição igual. Porque o critério regional, a tua família, o país que tu mora, a circunstância em que tu foi criado, vai moldar o teu perfil psicológico. Não vai te incapacitar, porque nós não estamos falando de doença. Mas vai moldar a tua atuação. Um indivíduo que é pai, em teoria, ele não se comporta igual um indivíduo solteiro, em teoria. Ele vai ter mais responsabilidade, porque ele está ali de olho no filho dele. Então, se tu costuma dirigir o carro com muita alta velocidade, quando tem um bebê, uma criança de colo, como é que tu se comporta? Aí tu vai mais devagar. Então, o teu comportamento é moldado pelo que tu vive. Mas quando eu aplico um critério exatamente igual com a maquiagem científica, eu não permito que indivíduos igualmente capazes ingressem no cargo, porque eu estou discriminando eles. Percebeu? E nós temos, para finalizar, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, muito renomado. O professor Celso diz que não é correto exigir que o candidato se ajuste a um perfil psicológico. Eu também adiro essa corrente. Não é correto exigir que ele se adeque a um perfil psicológico. Se quiser fazer um teste para verificar se o indivíduo apresenta problemas mentais ou psicológicos, aí eu sou favorável. Então eu vou verificar que o indivíduo é extremamente impulsivo. Então eu não quero que ele seja exatamente o que eu pedi. Uma luva, tem que encaixar na luva. Não encaixou, não quero. Se eu for verificar que o indivíduo é extremamente impulsivo e que isso pode levar ele a disparar quando alguém simplesmente acena com a mãozinha, isso é uma coisa que eu gostaria de evitar. Que alguém morresse porque o policial é impulsivo e atira antes de pensar. Agora, adequação a exame psicológico, a perfil psicológico, não. O professor Celso também defende que isso seria ilegal e inconstitucional. Para que nós possamos finalizar nossa aula, eu trouxe a posição do Supremo Tribunal Federal, é verdade com outra composição, na qual o Supremo defendeu que era realmente inconstitucional submeter o candidato a um exame psicológico com natureza de perfil. Naquela oportunidade do mandado de segurança 2973, o ministro Otávio Galotti e posteriormente no mandado de segurança 29666, o ministro Francisco Rizek, que já não estão mais no Supremo Tribunal Federal, já se aposentaram faz tempo, mas eles discutiram que a exigência de um perfil psicológico era inconstitucional. Por quê? O ministro Galotti disse que carecia de rigor científico. Olha aí. Então, enquanto eu estava questionando na aula a falta de cientificidade do teste, talvez muitos de vocês disseram, esse cara não sabe o que está falando. Pois é, agora o ministro do Supremo Tribunal Federal falou a mesma coisa. Que não tem rigor científico para saber se o perfil do cara é adequado ou não. Agora tu acredita? E o ministro Francisco Rizek disse o seguinte, nem a bênção da lei, ou seja, nem se eu criasse uma lei, essa exigência seria condizente. Então eu vou até ler aqui o que ele disse, ó. Nem a bênção do Congresso Nacional seria bastante para tornar válido aquilo que, a meu ver, não o é por sua própria natureza.
Então ele disse que isso nem poderia ser determinado como prova o exame psicológico. Porque como eu trouxe exemplo concreto para vocês, como que alguém trabalha há 12 anos no sistema penitenciário, faz o concurso e reprova porque não tem perfil adequado? Como que alguém que aprova em Pernambuco para policial não aprova em Santa Catarina? Como que eu vou justificar que o teste só pega aquele momento e que naquele momento tu reprovou e eu vou dizer que esse teste tem alguma utilidade para o serviço público? Porque se ele só pega aquele momento, então o policial ele deveria fazer um exame psicológico todos os dias de manhã. O Renan chegou para trabalhar? Cheguei. Não. Antes de pegar a arma, faz o teste psicológico. Hoje tu tá bem. Hoje tu trabalha. Não, hoje o teu perfil não tá adequado ao cargo. Hoje tu não trabalha. Você percebe o que eu tô falando aqui? Nós estamos vivenciando aquilo que o legislador disse que tem que fazer, o poder judiciário não quer discutir e diz, não, tá na lei, faz, reprovou, reprovou, se tá certo ou se não tá certo, eu não quero saber. É assim e pronto. É mais uma vez o sistema contra você. Agora, o que seria possível, Renan? Tu trouxe aqui um problema. O que seria possível? Eu trago a solução. Trabalho isso em mais detalhes no meu livro. A solução seria o estágio probatório. Nós sabemos hoje que durante o estágio probatório é o momento em que o servidor vai apontar que ele tem eficiência, que ele tem eficácia, que ele tem produtividade e que ele se ajusta ao cargo, ao desempenho das funções. Então, ao invés de fazer um exame psicológico bem porcaria, da forma como é feito hoje, eu permito que o indivíduo entre, desde que ele não tenha problemas psicológicos. Então, não é exigência de um perfil. Tem problema psicológico ou problema psiquiátrico, aí reprova. Não estou discutindo isso. Mas exigir que ele se amolde a um perfil que eu quero? Não. Entra na administração, faz o curso de formação, fica no estágio probatório e avalia o desempenho dele. Primeiros 6 meses, eu vi que o cara é louco. Eu reprovo ele. Eu exonero. Ele está no estágio probatório, ele pode ser avaliado. Eu tiro ele fora. Agora, quantos indivíduos você conhece que reprovaram, entraram na via judicial e viraram policiais ou outras carreiras? Quantos? Eu conheço vários. Tá, mas por que aquele cara não fez merda nenhuma no serviço? Você viu recentemente o caso de 3 policiais rodoviários federais que foram exonerados porque mataram um indivíduo asfixiado numa viatura? Se você procurar no Google, vai achar. Aqueles indivíduos passaram no exame psicológico. Eles não precisavam de ação judicial. Então o exame psicológico serviu para quê? Porque o indivíduo passou no exame psicológico. Mas como é que eles tiveram a capacidade de matar um indivíduo com gás lá naquela viatura? Então o exame não serve para nada, gente. O melhor para preservar o interesse da administração e ser o candidato é permitir o estágio probatório. No estágio probatório eu tenho condições de avaliar de verdade o indivíduo. Pensa nos casos que eu citei. O camarada é há 12 anos policial penal temporário. Ele vai ser agora efetivo. O que mudou na vida desse cara? Nada, só o registro, o vínculo. Deixou de ser temporário e virou efetivo. Ele vai trabalhar na mesma penitenciária, com os mesmos colegas, no mesmo lugar. O que mudou para esse cara? Nada. Mas o exame psicológico reprovou. O Poder Judiciário chancelou essa reprovação e ninguém quer discutir a verdade real. Por isso, avaliar o indivíduo durante o estágio probatório me parece sim ser a melhor possibilidade. Então, para que nós possamos finalizar nossa aula, eu apenas faço um lembrete. Está gostando do meu trabalho? Tenho disponibilizado aqui o meu tempo com aulas bem didáticas para você que é advogado e está divulgando nessa área, você que quer advogar nessa área e você que é candidato. Esta aula também teria o objetivo de auxiliar aqui na mudança de comportamento do Poder Judiciário. Mas nós sabemos que isso é bem difícil, né? O juiz só tem certeza de uma coisa, que ele nunca erra. Não gostou da piadinha, né? Mas é verdade. Você tem que trabalhar na área para entender a frustração e conseguir compreender aquilo que eu tento trazer nesse vídeo. Porque talvez você vai ser o juiz de amanhã. Talvez você vai ser o novo juiz. Ou vai trabalhar elaborando essas porcarias desses editais. E se você tiver entendimento de que o sistema está errado, você pode ser parte da mudança. Você gostou dessa aula? Clica aqui, comenta, se inscreve e recomende o meu vídeo. Assim vai ajudar no crescimento do nosso canal.